Meus amigos, hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona as sessões plenárias nos tribunais eleitorais. Isso vale para o TRE, isso vale para o TSE. Bom dia a todos, declaro aberta a sessão dessa quinta-feira. Bem, primeira coisa que a gente deve entender é que os fundamentos de tudo da ordem do tribunal está lá no artigo 926 do Código de Processo Civil, além dos respectivos regimento interno. A Justiça Eleitoral não tem um regramento específico de ordem dos processos, nos tribunais. Então a gente percebe que é uma tramitação diferenciada em relação ao juiz monocrático. O juiz monocrático é tranquilo, é só o juiz que dirige, não há um colegiado para proferir aquela decisão. Por isso que a gente tem um rito, um procedimento próprio lá no CPC para tratar dessa questão da ordem dos processos nos tribunais, tá bom? Primeira figura e a figura mais relevante dessa ordem dos processos nos tribunais é o relator. Chamo a julgamento o recurso na representação 0600-845, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Raul Araújo. Por exemplo, na Justiça Eleitoral, as cortes são compostas por 7 membros. No TSE são 3 do STF, 2 do STJ, 2 advogados, sendo que o presidente do TSE, necessariamente, presidente e vice, tem que ser oriundo do STF. E o corregedor do TSE tem que ser oriundo do STJ. Então, desses 7 membros, vai ser escolhido um relator. E esse relator, como o próprio nome já sugere, vai ser responsável por relatar os processos e organizar o processo antes que chegue na sessão. E como é que esse rito acontece antes de chegar na sessão? Só para lembrar que, como regra geral, os tribunais eles julgam recursos, recursos oriundos de primeira instância. Mas não se limitam a isso. Às vezes a gente tem causas originárias. Por exemplo, a gente tem mandado de segurança, consultas que são feitas tanto nos TREs quanto no TSE. Então a gente tem causas originárias que não necessariamente é recurso, mas essas cortes, a maioria das vezes, acabam julgando os recursos oriundos ali do primeiro grau de jurisdição. Então como é que isso acontece antes de chegar na sessão? O processo ele é alçado da primeira instância, o relator recebe as razões de recursal, abre um prazo, ou às vezes esse prazo já é aberto até na própria origem lá, abre o prazo para a pessoa, para a pessoa recorrida apresentar contra-razões, ou dependendo do que for, isso já vem com contra-razões lá de baixo, da primeira instância. Depois ele faz vista ao Ministério Público. O que é vista ao Ministério Público? O Ministério Público vai se manifestar sobre esse tema, se ele acha que tem razão A ou B. Depois disso, a gente diz que o processo já está maduro para julgamento, ou seja, ele está todo instruído com a posição da parte contrária, com a posição do Ministério Público, e ele está maduro para julgamento. Agora é a hora de publicar a pauta de julgamento. Para que serve a publicação de pauta de julgamento? Serve para dizer assim, olha, atenção às partes, esse processo aqui já está maduro para julgamento e a qualquer momento eu posso colocar ele para julgar. Isso serve para preparar as partes e o advogado que possa querer fazer sustentação oral. Mas não é assim também, ele publica no diário e aí ele pode colocar a qualquer momento. Não, quando ele publica, de acordo com a resolução do TSE, ele só pode colocar 24 horas após essa publicação, para que a parte não seja surpreendida. Então, ok, já instruiu, o processo está maduro para ser julgado, já publicou, agora é hora dele marcar o dia do julgamento, que a gente chama de síntese de julgamento. A grosso modo, acaba se dizendo que é a pauta de julgamento. Ela acaba se confundindo porque a publicação de pauta é para dizer que o processo já está maduro para julgar. E a pauta de julgamento é o que está na ordem do dia, na relação do processo daquele dia. Então, ele marcou a pauta, por exemplo, publicou no dia 18. A partir do dia 19, ele já pode solicitar a síntese de julgamento, ou seja, a ordem do dia para que aquele processo seja julgado. Então, ele marcou lá determinado julgamento, agora sim é hora da gente ir para a sessão. E como é que funciona a sessão? Bem, aí durante a sessão o processo já está maduro para julgar, vai ter a ordem do dia, ou seja, a pauta de julgamento, a síntese de julgamento, e o presidente é quem vai gerenciar esses trabalhos lá na bancada do plenário. Geralmente os tribunais, o TSE não é diferente, tem uma ordem em que os membros sentam ao redor do presidente. Então sempre o presidente ao centro, os 2 membros da advocacia nas pontas, perto do presidente os 2 outros membros do STF e entre os membros do STF e da advocacia, os 2 membros do STJ. Vocês vão reparar que ao lado do presidente, lado esquerdo do presidente geralmente, fica o secretário da sessão plenária.
E do lado direito do presidente fica o representante do Ministério Público, ou seja, ou o procurador regional eleitoral ou o procurador geral eleitoral, que fica à direita do presidente. Então essa é a composição, inclusive isso influencia na ordem de votação. Por exemplo, no TSE, quando o relator é um ministro da advocacia, o próximo a votar também é um da advocacia e assim vale para as outras classes. Então, tanto esse rito de sentar ao lado do presidente quanto a ordem de votação influencia conforme a composição ali na bancada. Iniciado o julgamento, como é que é o rito do julgamento? O relator, né, que quem dirigiu o processo antes, vai fazer a leitura do relatório. Depois da leitura do relatório, a parte interessada ela pode fazer a sustentação oral. A pedido de sustentações orais, palavra de Vossa Senhoria pelo prazo de até 15 minutos. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Nunes Marques. Nem todo o processo dá direito à sustentação oral. Por exemplo, agravo interno, embargo de declaração, são recursos que não dão direito à sustentação oral. Não haverá sustentação oral por ausência de previsão regimental, mas cumprimento dos eminentes advogados presentes na sala de videoconferência. Então, fez a sustentação oral, se o Ministério Público não for parte, ele pode falar o parecer ou simplesmente reiterar o que já está escrito nos autos. Depois disso, aí sim o relator propriamente vai proferir seu voto, né? Então o relator vai falar os fundamentos do seu voto. Depois disso, o presidente abre a votação naquela ordem que a gente falou lá no início e o presidente sempre é o último a votar. Atenção, né? Tem cortes estaduais, alguns tribunais regionais eleitorais, o presidente regimentalmente não vota, né? Geralmente vota só em matéria administrativa ou constitucional, mas isso é regimental. Não há uma proibição de que o presidente não possa votar. No TSE, o presidente vota normalmente. Depois que o presidente colheu os votos, há a possibilidade de um membro não satisfeito ali com o voto do relator ou com a sustentação oral, de pedir vista para fazer uma melhor análise. Eu peço vista, senhor presidente, deste caso e pediria, se fosse possível, pautar para a próxima terça-feira. Quando ele pedir vista, ele tem um prazo para devolver esse processo, vai fazer uma nova análise e depois, quando retomar, ele vai pedir síntese de julgamento também. Quando retornar, ele vai proferir o voto dele e aí o presidente continua a votação. Geralmente, como regra geral, os trabalhos podem ser instaurados na sessão plenária quando tiver presente a maioria absoluta. Então são 7, estando presente 4, já pode começar a sessão. Inclusive, as votações podem se dar com base nesses 4 membros. Exceção à regra é processos como regra geral que envolvam cassação de registro e renovação de eleição ou afastamento do titular do mandato. Nesse caso, o quórum de instalação deve ser todos os membros. Então, todos os membros, tanto nos tribunais regionais eleitorais quanto no TSE, devem estar presentes para essa votação. Se a votação vai ser unânime ou não, aí é outra situação, mas tem que estar presente todos os 7 membros, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, comenta aqui, né, diz alguma pauta que você acha interessante. Toda semana a gente traz pelo menos 2 vídeos aqui de direito eleitoral, inclusive comentários sobre julgados publicados na semana anterior do TSE, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Não havendo mais nenhum processo na pauta, agradeço aos eminentes colegas, aos senhores e senhoras advogados, aos servidores. Declaro encerrada a sessão.